Olá, que bom que você está aí. Eu sou José Marcelo Santos, este é o Novos Caminhos, seja muito bem-vindo. E no programa de hoje a gente vai falar sobre um assunto que o mundo discutiu nos últimos meses. Não importa o quão você pode ser desatento ou não, mas todo mundo, você inclusive, descobriu e falou sobre a existência do canal de Suez nas últimas semanas. Isso porque um navio, Ever Given, ficou encalhado por lá e aí a gente percebeu a importância daquele canal para a economia mundial, a quantidade de riquezas que passam por lá. E no programa de hoje a gente vai falar da importância dele para a economia brasileira, sobretudo para o agronegócio brasileiro. A gente também vai falar do comércio e das ações comerciais entre o Brasil e os países árabes. Quem vai estar aqui para conversar com a gente sobre esse assunto é o Tamer Mansur. Ele é secretário-geral da Câmara Árabe. Tamer, muito obrigado pela entrevista, seja sempre muito bem-vindo aqui ao AgroMais e, muito especificamente, bem-vindo ao Novos Caminhos, viu? Muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer atender a AgroMais e especialmente a sua programa. Que coisa boa, Tamer. Antes da gente falar da situação do canal de Suez, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre essas oportunidades de negócios entre o Brasil e os países árabes, especificamente nesse mercado de logística. A gente tem uma relação comercial muito saudável e que demanda muito por essa logística de transporte de mercadorias, né? Perfeitamente. O que acontece hoje é que os árabes estão no segundo lugar em termos de produtos exportados do Brasil de agronegócio. E em terceiro lugar, em termos de balança comercial geral. Então, aí vai envolver outros produtos que não são de produtos da agro. Mas já que estamos falando hoje, especialmente de agro, eu vou te contar uma história curtinha nos últimos 10 anos. Nós conseguimos transformar o Brasil nos últimos 10 anos como o maior parceiro dos árabes em termos de agronegócio e especialmente em termos de proteínas animais, que hoje chamamos de proteína halal. As nossas logísticas, elas não estão evoluindo ainda da mesma maneira que o comércio está evoluindo entre as duas cúpulas. Então, você tem hoje simplesmente cerca de 1 milhão de toneladas por ano em proteínas que vai para os 22 países árabes apenas do Brasil, e ainda você não tem uma rota marítima única, e sem trânsito entre o Brasil e o mundo árabe. Então, nós estamos cada dia dialogando mais a viabilidade de investir na rota marítima logística entre o Brasil e alguns portos a serem hubs logísticos para os produtos brasileiros, e em torno desses portos você pode depois encaminhar os produtos para outros portos e outros países árabes e, por que não, a região. Por que nós estamos pensando nisso? O motivo de tudo isso é que você tendo uma carga, por exemplo, reefer, uma carga de produtos do agro, que pode chegar na mão dos árabes em 18 dias, em 15 dias, em 20 dias, em 10 dias, no caso da Norte da África, e nós ainda estamos levando cerca de 45, 50, 55 e 60 dias em algumas rotas marítimas. Então, a Câmara do Comércio Árabe Brasileira, junto com a Liga dos Estados Árabes e a Academia Árabe de Logística e Transporte, está realizando um estudo para verificar essa viabilidade. Por que nós não podemos transformar alguns portos árabes como hubs para produtos brasileiros e alguns portos brasileiros para hubs para produtos árabes entrassem primeiramente no Brasil e depois em toda a América do Sul? Então vamos falar dessa rota. Por que ela ainda não existe? Qual que é o principal empecilho para que tenhamos uma rota marítima específica entre o Brasil e os países árabes? O que acontece é que a gente está ainda num processo de aprendizagem, né? O Brasil ainda para o mundo árabe, apesar de tudo, é um país novo.
né? Então, nós não podemos falar que existem umas características históricas de economia entre o Brasil e o mundo árabe que não passa de 20 anos, mais ou menos. Então, o que acontece? Normalmente, os navios que iam do Brasil para o mundo árabe sempre paravam na Europa, né, para trocas de containers, uma vez que a demanda dos containers não eram suficientes para que você direcione um navio único ou uma rota marítima única para ao tal produto. Hoje as coisas mudaram, mas é claro que nós também precisamos entender que a maioria dos armadores hoje são armadoras europeias, né? São armadoras de empresas ou europeias ou chinesas, então elas também têm as suas viabilidades e elas pensam economicamente do que é mais viável para eles. Para nós hoje, como árabes e brasileiros, entendemos que está mais do que na hora de abrir esse investimento, né? Essa via de investimento que pode ser entre empresas árabes e brasileiras para ter essa viabilidade de rotas marítimas. Então, é um processo natural, né? Você teve um comércio em médio volume e agora você está com alta demanda de volume. Não é só isso, né? Os árabes de 20 anos atrás eram os árabes que queriam consumir os produtos e mais nada. E hoje, com a potência que os países árabes cada dia está se transformando, tecnologia, modernização, inovação, entre outros, e só dar um exemplo dos Emirados, do Egito, do Marrocos, da Arábia Saudita, que você vai entender melhor que eu estou falando, que esses países cada dia estão olhando para o Brasil como potencial parceiro, onde eles podem trazer os seus produtos do número maior, do volume maior, e de lá pode virar mais rotas marítimas e mais produtos para outros mercados, inclusive que o Brasil não tem acessibilidade tão fácil como o mercado norte da África subsaariana e como o mercado da Ásia, onde o Brasil tem ainda algumas dificuldades para entrar. Quero muito falar, inclusive, da importação de produtos árabes aqui para o Brasil e daqui para a América do Sul de maneira geral, mas antes de eu entrar nisso, porque aí tem uma relação também com o aproveitamento de containers, né? Uma mudança nessa relação, mas um pouquinho antes disso, eu quero falar desse recente mercado entre o Brasil e os países árabes, que talvez seja, me corrija se eu estiver errado, Tamer, um dos grandes atestados da qualidade dos produtos brasileiros, uma vez que o mercado halal, ele acaba funcionando como esse certificado de qualidade técnica, qualidade de matéria-prima, de sanidade e também da forma mais correta de tratar o animal, de bem-estar animal, além de responsabilidade ambiental, né? Não, perfeito, Marcelo. O Brasil é um dos maiores fornecedores de proteína halal do mundo. Quando a gente vai falar um pouco mais sobre o mundo árabe em específico, o Brasil é o maior fornecedor de proteína halal para os árabes e para a região islâmica. Então, é muito importante que a gente amplie esse potencial, não apenas para os 22 países, mas sim para 57 países no mundo inteiro. Mas tem mais, Marcelo. O mais do que nós estamos falando hoje, que o Brasil ela abastece até comunidades islâmicas que procura esse tipo de abate, procura esse tipo de exigência no mundo inteiro. Você tem comunidades islâmicas na Europa, você tem comunidades islâmicas na África, você tem na América do Norte e, inclusive, na América do Sul, além da Ásia, claro. É um dos maiores países, por exemplo, que tem população islâmica, não é um país árabe, mas sim é um país asiático, que é a Indonésia. E para 2025, o maior país que vai ter população islâmica, por exemplo, é Nigéria, que também não é um país árabe, mas é africano e islâmico. Então é muito importante o Brasil observa e olha esse mercado como uma excelente oportunidade e potencial enorme para trabalhar o valor agregado. A nossa luta hoje, Marcelo, dentro do Brasil, é tentar cada dia mais sair do commodity e entrar na área do valor agregado. E nada mais que o halal pode nos trazer isso com mais qualidade. Por que eu estou dizendo isso? Durante os últimos 18 meses, um ano, 15 meses que a gente está passando aí diante a pandemia,
O mundo está mudando muito. E o consumidor e o hábito e a maneira de que ele faz as compras, cada dia está mudando também. Então, o consumidor que antigamente só olhava para o selo quando é importante para ele que ele era muçulmano, hoje mudou. Hoje você tem outras categorias e outros tipos de populações que não são islâmicos, mas que possam estar vivendo em países islâmicos. Exemplo, por exemplo, é Dubai. O Dubai é uma cidade que os estrangeiros têm o dobro da população nativa, né? E dentro essa população, você tem bastante população que não são muçulmanos. Mas o que acontece e o que a pandemia nos trouxe e que a gente precisa aproveitá-lo? Que eles cada dia consomem produtos certificados, cada dia consomem produtos que têm selo de garantia, que têm selo de confiabilidade. E o selo halal está trazendo isso. O halal não é um selo apenas para a maneira que o animal é abatido. O halal é um processo, né, que começa na entrada do bezerro na fazenda ou até no nascimento do bezerro na fazenda e vai até que esse bezerro se transforma numa peça linda, maravilhosa de picanha ou de filé mignon na mão do consumidor. Então, o nosso trabalho hoje trabalhar o potencial do valor agregado do produto halal e cada dia manda produtos finais que possam demonstrar a cara do halal no Brasil, que possam mostrar e deixar a dona de casa, as pessoas que estão consumindo o nosso alimento entender que é made in Brasil, fabricado no Brasil, cada dia mais, de que nós estamos continuando enviando, por exemplo, produtos para entrar assim na industrializado e aí ninguém vai saber se esse produto é brasileiro ou não. Então, o halal hoje é um mercado que tem apenas um quarto da população que consome essa marca. Então, eu tenho que investir o máximo nessa marca. Mas esse é um mercado crescente, por isso eu estava falando lá no início da nossa conversa, Tamer, que mesmo a população não islâmica, quando ela observa o rótulo halal, que ela não consuma por questões religiosas, que ela não consuma por questões culturais, ela enxerga o selo halal como uma outra coisa que ele é, que é um atestado de qualidade, é uma certificação de qualidade, porque é um mercado extremamente exigente e ambientalmente responsável. E durante a pandemia, o planeta descobriu a cozinha. As pessoas começaram a preparar os alimentos, passaram a ser mais exigentes. E isso abre esse mercado brasileiro nesse imenso universo que a gente está falando dele. E daí a necessidade e a oportunidade dessa rota marítima? Certamente, a necessidade e a possibilidade que essa rota marítima aumenta cada dia mais é justamente porque o seu produto passa a ser a mais procurado, o mais procurado. Nós estamos trabalhando justamente para transformar cada dia mais os países árabes como hub para os produtos brasileiros sejam reexportados para terceiros, como eu mencionei. E aí a rota marítima não tem dúvida que ela precisa ser mais curta possível, ela precisa ser mais ágil possível, mais prática possível, mais confiável possível, mais habilidosa possível. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você diz para um consumidor, ai, desculpa, a sua mercadoria vai demorar 50 dias, porque eu vou ter que fazer um trânsito em um porto de Espanha, até em Roterdã, às vezes, na Holanda, ou até em Hamburgo, na Alemanha, isso certamente tira a confiança do próprio consumidor. Por quê? Porque uma das regras mais claras possível do halal é que todo o processo tem que ser um processo sem nenhum tipo de contaminação com produtos não halal. Então, eu não tenho essa garantia, né? A minha mercadoria, se sair daqui diretamente para um porto como Alexandria ou o porto de Dubai, eu tenho a total garantia, porque uma rota única que não houve nenhum tipo de que houve um tipo de contaminação de produtos como outros. Mas se eu tenho que fazer e tirar os containers e colocar eles em outros containers, em outros países terceiros, eu não posso atestar nem garantir isso. Então, para isso que nós estamos estudando essa viabilidade. E essa viabilidade, Marcelo, ela traz e ela vai trazer
um potencial enorme para o mercado, mas também ela vai trazer oportunidades para os investidores, né? Porque hoje você está trabalhando para um mercado de 400 milhões de habitantes, que é o mercado árabe, e amanhã com essas rotas marítimas você pode trabalhar com o mercado do 1 bi e 200 milhões de habitantes. Então, uma oportunidade muito grande também para quem gostaria de investir nessa área, que venha e investe com segurança. E esse é um estudo que deve terminar quando e quando é que se deve ter uma resposta dessa possibilidade? Eu tenho um compromisso que a gente termina esse estudo até o início de dezembro. Nós vamos realizar 2 fóruns ainda esse ano. O primeiro fórum vai ser especificamente sobre o halal, e esse é na primeira mão. Olha só como a gente gosta do seu programa, que nós vamos realizar o primeiro fórum Global Halal Business Forum, que vai ser no dia 20 de setembro, de maneira híbrida ainda, e para discutir oportunidades do halal do Brasil para o mundo. E o fórum específico da logística, nós estamos estimando a ser no dia 2 de dezembro, na cidade de Alexandria, no Egito, para realmente a gente finalizar o estudo e anunciar os próximos passos de como realmente construa essa empresa ou esse fundo logístico que pode trazer a solução para os mercados e aproximar os árabes do Brasil. Quando a gente começou a conversar, você falou que essa mercadoria brasileira, até chegar a um porto, pode demorar até 60 dias, né? Poderia cair para quanto tempo? Como eu mencionei, você tem bastante portos, mas eu vou te dar 3 exemplos claros para nós estudados. Tanger, no Marrocos, ele duraria 10 dias. Alexandria, no Egito, ficaria em torno de 22 dias. Jabal Ali ficaria em torno de 25 dias se a rota for direta, porque aí você atravessa Canal Suez, né? Onde 40% dos nossos produtos para os árabes passam por Canal Suez hoje, e aí você teria de Jabal Ali em Dubai cerca de 25 dias mais ou menos. E por causa do Ever Given, que ficou entalado ali no canal de Suez, o mundo descobriu e passou a discutir aquele canal, né? Qual que é a importância dele para o agronegócio brasileiro e qual que é a importância que ele pode passar a ter? Olha, o canal Suez em si, ele tem uma importância histórica, né? É uma das fontes de renda mais importante do governo do Egito e da população egípcia. Ele só perde para o serviço do turismo, para você ter noção. Mas, operacionalmente falando, é a rota marítima mais curta que junta o leste do oeste. Então, na maioria das vezes, quando a gente fala dos produtos que estão saindo do Brasil e não tem necessidade de passar pela rota da África do Sul, a rota de Cabo, todos os produtos mencionados, inclusive indo para a China, estão passando por Canal Suez. Então, o que acontece que quando eu falei que é cerca de mais ou menos 40% dos produtos em geral exportados do Brasil passam pela rota do Canal Suez, é justamente porque o tempo é menor, o custo é menor, a agilidade é menor e passa por diversos portos árabes, né, dentro dessa rota marítima. Então, quando aconteceu os 30 dias do problema do Canal Suez, certamente nós tínhamos algumas preocupações, mas eu realmente fiquei muito surpreso pela agilidade, né, e pelo profissionalismo do próprio time do Canal Suez, como eles conseguiram rapidamente resolver o problema e viabilizar as rotas rapidamente. Mas o Canal Suez, para nós também, ficando pensando nessas questões de hubs, ele é uma zona franca muito importante, porque ela é uma zona franca de industrializados e de produtos, onde o Brasil e os investidores brasileiros podem também utilizá-la para outros para outros países no continente africano, especialmente os países subsaarianos. Então, você tem muita dificuldade para colocar seus produtos no Sudão do Sul, em Quênia, em Gana. Você tem bastante oportunidades aqui na África subsaariana e que a gente pode trabalhar sobre essa bandeira do Canal Suez como hub e essa bandeira do Canal Suez
como caminho mais curto para os nossos produtos, para que incentivar e incrementar cada dia mais as exportações brasileiras para esses países. Ô, Tami, agora tem uma outra questão que eu gostaria de explorar com você, que a Associação Brasileira das Indústrias de Arroz, a Biarroz, ela chegou à conclusão de que o setor está enfrentando dois problemas. O primeiro, o encarecimento extraordinário, né, do transporte marítimo de cargas, que chegou a 500% em alguns casos. O outro problema é a falta de containers no Brasil para exportar produtos brasileiros. Por meio de uma rota dedicada entre Brasil e países árabes e também por meio da importação de produtos árabes para serem distribuídos aqui na América do Sul por meio do Brasil, ajudaria a resolver isso? Ajudaria a otimizar esse trânsito de containers? Olha, você está me trazendo soluções. Você não quer fazer parte do nosso grupo de estudo, não? Porque essa solução que você está me trazendo hoje é excelente para nós. O que acontece é o seguinte: por problemas da pandemia, o mundo está se reinventando, mas também tem problemas que estão surgindo cada dia mais. Então, assim, nós tínhamos no início da pandemia, nós tínhamos muitos problemas em cargas reefer, né? Em cargas de produtos congelados, porque, se todos lembrar, a pandemia começou quando mais ou menos no início de março, que o mundo começou a se acordar sobre isso. E nós tínhamos bastante containers naquela época nos portos da China. E claro que esses containers tinham dificuldades enormes para que retornassem ao Brasil ou ao destino. Demorou às vezes mais de 6 meses até que a rota se estabelece. Mas, como qualquer bom negociador do mundo, os armadores europeus, que é a maioria, né, eles entenderam muito bem que é um momento de aumentar o preço, porque nós vamos ter dificuldades, porque eu não posso mais prever que porto que pode abrir, que porto que pode fechar e que porto que pode não receber o navio em alguns momentos. Então, eu vou subir os meus fretes e é uma oferta e demanda. Quem quiser pegar e quem não quiser largar. Então, o que acontece no caso do arroz? O arroz é um caso terceiro. O arroz não é um produto frequentemente exportado do Brasil para o mundo. Então, o que acontece quando a associação traz esse problema? Que eles enxergam uma oportunidade muito boa nas exportações, mas não vejam viabilidade, primeiro, por causa das rotas marítimas, porque demora muito, e quando volta os containers, tem prioridades de outros produtos que não é o arroz, certamente, porque ele nunca foi uma pauta das nossas exportações brasileiras, e o segundo, certamente, por causa do encarecimento do preço. Então, o preço começa a ficar caro, então começa a ficar inviável. Quando você traz essa oportunidade de que você tem uma rota marítima com os árabes, e aí os árabes que possam entender como enviar depois o arroz brasileiro para terceiros, caso necessário, coisa que eu enxergo melhor, que o potencial para o nosso arroz brasileiro pode exportar milhares de toneladas para os países árabes e tem potencial muito grande para crescer. Mas, digamos, existe, como eu mencionei, alguns produtos que possam casar, que possam dar essa viabilidade da rota marítima. Então, você tem fertilizantes, você tem produtos étnicos como pistache, azeite de oliva, produtos de frutas secas, produtos de azeitonas secas e azeitonas em barris que vem aqui. Vou dar exemplo só para mostrar o potencial. Hoje, o Egito é o maior exportador de azeitona em conservas para o Brasil. E ninguém sabe. Por quê? Porque tudo isso vai em pizza mesmo, literalmente. A maioria das azeitonas que a gente consome hoje nas pizzas é azeitona egípcia. Então, existe um potencial muito grande para que essa rota seja viável. O que nós podemos fazer? Escutar mais as demandas das associações que necessitam de exportar, tanto dos países árabes, tanto do Brasil. Mas também, como mencionei, Marcelo, é importantíssimo que o Brasil também comece a entender
que a possibilidade de fechar acordos bilaterais com os países árabes não é apenas abrir esses produtos para o Brasil, mas transforma o Brasil como hub logístico para inicialmente os produtos da América, para os países da América do Sul que nós temos acordos, como os países do Mercosul, e futuramente para os produtos de todo o continente que possam ter interesse, entendeu? Da mesma maneira, a rota de frutas, que tem frutas que eu posso exportar do Brasil, tem outras frutas que eu posso exportar de outros países do continente e que eu posso utilizar os portos brasileiros para isso. Tamer, você não imagina o quanto foi prazeroso conversar com você. Infelizmente, o nosso tempo acabou. E não imagina a torcida aqui de todos nós para que isso dê certo o quanto antes, porque vai ser bom para o Brasil, vai ser bom para os países árabes, toda a economia ganha com isso, ganhamos todos, né? Muito obrigado pela entrevista, muito obrigado por atender ao nosso convite, obrigado pela qualidade das informações. Aqui no AgroMais as portas vão estar sempre abertas para a Câmara Árabe, viu? Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado e a recíproca é verdadeira. Também a nossa casa aqui é aberta sempre para vocês. Muito obrigado mais uma vez. Que coisa boa. Olha, agradeço ao Tamer e também agradeço a você que nos acompanhou até agora. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Vou ficando por aqui, mas te lembro que esta e outras edições do nosso programa podem ser revistas lá no nosso canal, no canal do AgroMais, no YouTube. Você também pode seguir a nossa programação por meio do aplicativo, que pode baixar no celular e acompanhar a programação do AgroMais 24 horas por dia, onde você estiver. Fico por aqui, mas a gente se vê ao longo da programação. Até mais. Tchau.